Glória a Deus. Salmo 51. Vou falar nessa noite sobre o bom caminho do arrependimento e do quebrantamento e a dureza do coração humano. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus olhos, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos louvar o teu nome nessa noite por tua misericórdia e graça que é sobre nós. Pedimos ao Senhor que fale conosco através da tua doce palavra. Palavra essa que traz direção, encorajamento. Espírito Santo é este que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nessa noite nós te pedimos. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz. Quebranta os nossos corações. Espírito Santo, nos conduz a esse bom caminho de um coração quebrantado. Nos conduz a esse bom caminho, Senhor, de um coração ensinável. Faz-nos refletir de como estamos andando. Faz o nosso coração se arrepender, Senhor. Produz isso em nós, porque há coisas que nós não conseguimos. Há coisas que a nossa vontade não consegue. Os nossos desejos são maus. Por isso nós clamamos ao Senhor nessa noite. Nos conduz ao caminho do arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus. Assim oramos. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração.
para você. Não é um sermão expositivo, é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu pedi muito a Deus que falasse comigo, porque eu queria que houvesse uma palavra de Deus para você, de fato, de verdade. Se fosse uma palavra que viesse do coração de Deus para você. Então vamos falar sobre o bom caminho do arrependimento e do quebrantamento e sobre a dureza do coração humano. Esse salmo é um salmo que a Bíblia, a teologia, coloca como sendo um salmo escrito por Davi, logo após Davi ter sido pego em pecado. Davi, ele não confessou espontaneamente o seu pecado. Davi, ao pecar, e nós não vamos entrar aqui na história de como foi, mas Davi, ao pecar, ele não abre o seu coração espontaneamente para confessar o seu pecado. Davi é pego em pecado. E se você já foi criança, você sabe o que é pego fazendo alguma coisa errada. Quando o seu pai pegou você fazendo alguma coisa errada, aleluia, difícil coisa foi, não é? Menino, o que é isso que tu está fazendo aí? Espera aí que eu vou te pegar agora. E aí seu pai correu atrás de você, te pegou, te deu uma coça. Eu me lembro bem, de uma vez, meu pai era motorista de ônibus, né? Então ele passava 30, 40 dias às vezes fora, e passava 10, 15 dias em casa. Então meu pai não me conhecia muito, minha mãe me conhecia. Meu pai não sabia muito as minhas tretas, né? Minhas treitas. E um dia eu estava lavando o meu meão, que eu jogava futebol, aí eu lavando ali o meu meão, era adolescente. Eu estava lavando o meu meão, que já tinha assim, tipo uns 60 dias que não via água. Se colocasse ele para ir jogar bola, ele ia sozinho. Imagine como era esse meão. E eu estava ali lavando o meão no tanque, e meu pai me chamou: André, traz a chave de fenda. E eu disse para ele assim: já vou. E ele de novo: André, a chave de fenda. E eu disse: já vou. Não teve uma terceira vez, aleluia. Eu senti uma coisa queimando nos meus ouvidos, irmãos. E não era a presença de Deus falando comigo, era a mão do meu pai torcendo a minha orelha. E se você já teve essa experiência, você sabe bem o que é isso. Dá umas 3 estraladinhas, não é? Pof, pof, pof. E o meu pai disse: quando eu te chamar, ouça e obedeça. E eu posso dizer que aquilo foi uma lição para mim, que eu nunca mais esqueci. Fui pego naquele dia ali. Davi também foi pego em pecado. Davi conservou o seu pecado escondido durante pouco mais de um ano. Mas ele tinha uma aliança com Deus. Deus tinha uma aliança com Davi. E o que então Deus faz? Deus designa um profeta chamado Natã para ir até Davi e contar uma história de uma ovelhinha.
para Davi. No final dessa história, o coração de Davi continuava endurecido. No final da história da ovelhinha, Davi continuava com seu coração endurecido e obstinado. Se tem uma coisa que Deus tem prazer, é de quebrantar um coração de um homem. Só se quebranta o coração de um homem quando esse tem o coração duro. Quem tem o coração quebrantado não precisa ser quebrantado por nada e ninguém. E Deus envia Natã. Deus poderia ter ido ele mesmo falar com Davi. Poderia ele mesmo ter escrito na parede do quarto de Davi. Poderia ele mesmo ter aparecido de uma forma diferente no quarto para Davi e dito: Davi, você pecou contra mim. Onde você pensa que vai esconder esse pecado? Onde você pensa que vai se esconder de mim? Mas Deus escolhe um homem. E nós aprendemos, irmãos, com isso é que dura coisa é sermos confrontados por uma outra pessoa que tem os mesmos defeitos que nós. Dura coisa é você ter um líder que diz: irmão, você está errado. E o discípulo diz: mas tu também está tão errado. Aleluia. Tu também é tão imperfeito. Pois bem, irmãos, eu quero te dar uma notícia que talvez você não tenha recebido quando você entregou sua vida a Jesus. Deus não vai aparecer para você, nem Jesus. Aleluia. Mas o teu líder sim. Aleluia. O teu supervisor também. Aleluia. E o teu pastor também. Ele vai aparecer na tua frente e vai contar para você a história da ovelhinha. Abre um parêntese aí. Toda vez que a gente vai aconselhar alguém que a gente sabe que está em pecado, a gente não sabe porque alguém contou ou por alguém, não, a gente sabe porque a gente viu, quando a gente vai conversar com alguém, a gente nunca, eu falo de mim e falo dos pastores também, nunca a gente chega e diz assim: olha fulano, eu vim aqui conversar contigo porque você está fazendo isso. Nunca. A gente sempre diz: como é que você está? Como é que está seu coração? Está tudo bem? E naquela área, está tudo bem? Sempre damos a oportunidade para que o coração dela se quebrante. Mas nós estamos vivendo um tempo onde os corações cada vez mais estão endurecidos, onde cada vez mais a cerviz está dura. Quando Jesus viveu entre nós, os homens, a pregação de Jesus era a seguinte. Acompanhe comigo, se você puder, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1.
versículo 15. Versículo 14 e 15. Quem achou, diga amém. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo, olha o que Jesus dizia: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Só que não era bem assim que Jesus pregava, nem João Batista. João Batista chegou a dizer assim: vocês são um bando de cobras, raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não era com toda essa calma que Jesus repreendeu os mercadores no templo, quando Jesus entra na sinagoga, no templo, e vê ali um bando de comerciantes. Jesus não disse: por favor, com licença, tira essas barraquinhas daqui. Jesus pega um chicote, irmãos, aleluia. Imagina a cena, Jesus com um chicote na mão. Já pensou nesse Jesus? Já visualizou esse Jesus na sua cabeça? Você já parou para pensar nesse Jesus com um chicote na mão? Tem gente que vai entender errado o que eu estou falando aqui, vai sair: André falou que Jesus está com um chicote na mão, viu? Não, estou querendo que você visualize a imagem de Jesus com um chicote na mão, entrando, começando a revirar as mesas. Não é tempo de brincar com Deus. Não é tempo de brincar de ser cristão. Não é tempo de brincar de derramar umas lágrimazinhas durante o louvor ou depois da pregação. Não é tempo de ficar se convertendo todo culto que vem. É tempo de se quebrantar, de se arrepender. Quem se arrepende produz frutos que são dignos desse arrependimento. Olha o que diz o capítulo 4 do livro de Êxodo. Capítulo 4, versículo 21. Faz parte da história emblemática de Israel, quando ainda está no Egito. Se Jesus pede para você quebrantar seu coração, por que você está se esperando tanto assim? Olha o que diz Êxodo 4, versículo 21. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o meu povo. Deus estava endurecendo o coração de quem? Faraó. Quem está assistindo 10 mandamentos, aleluia. Deus endurece o coração de Faraó, para tratar com quem? Com o seu povo. Vem uma praga, Faraó diz: não, vocês não vão. Segunda praga: não, vocês não vão. Terceira praga: não, vocês não. Praga sobre praga. E aí o que acontece? Vocês não vão. Endurece o coração de Faraó para tratar com o seu povo.
Quebrante o seu coração enquanto há tempo, meu irmão. Aleluia. Porque Deus pode usar de dureza para quebrantar o seu coração. Não espere que isso aconteça. Não espere que isso aconteça. Não espere que Deus seja duro com você. Tem gente que fala assim, Deus é amor. E é mesmo. Deus é amor. Mas o amor de Deus se manifesta de várias formas. E uma delas é a firmeza. O amor de Deus é firme. E Deus usa o faraó, endurece o coração para tratar com o seu povo. Deus muitas vezes endurece o seu patrão para tratar com você. Deus faz seu patrão ficar ruim para ver até onde você é humilde, submisso, até onde você de fato é servo. Se patrão não presta, não, o patrão presta. É você que precisa ser consertado. Meu pai é muito duro comigo. Pois é, já pensou na possibilidade de que Deus está endurecendo para tratar você? Não, porque meu líder é muito rigoroso comigo. Já pensou na possibilidade de que Deus está para tratar com você? Vivemos um tempo onde o evangelho de Cristo é o evangelho da coisa boa. O pessoal acha que ser crente não, porque crente é coisa antiga. Ser gospel é moda. Tem artistas se convertendo, tem até atriz pornô se convertendo, dizendo que não tem problema fazer um filminho de vez em quando. Mas eu quero dizer para você, ainda existe um povo apegado a essa palavra aqui, ó. E no final das contas, é esse povo que vai morar no céu com Jesus. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando falaram para Jesus assim, Jesus conta a parábola, né, do trigo, do joio. E aí, o senhor quer que eu arranque o joio? Não. Deixa crescer junto. Você faz parte de uma célula, você faz parte dessa comunidade. Tem alguém que não conseguiu ainda desenvolver o caráter de Jesus, não pode atingir você, não pode. Você não pode endurecer seu coração, você não pode agora ficar magoado porque o irmão fulano não é um crente de verdade, o irmão ciclano passou na rua e não falou comigo. Você não pode endurecer o seu coração por isso, não. Se ele é joio, o tempo dele vai chegar, do mesmo jeito que o seu vai chegar. Todos cresceremos juntos, mas no momento da ceifa, sabe o que acontece? O joio, ele se dobra, o trigo, ele se dobra, o joio não se dobra. Quando o ceifeiro olhar para o campo, ele vai perceber nitidamente quem é joio e quem é trigo. Fala para o seu irmão, você é trigo ou você é joio? Trigo tem o coração quebrantado porque se arrependeu dos seus pecados. Quando Davi ouve a história da ovelhinha, ele tem uma sentença, e a sentença de Davi era a morte. Aquele homem tem que morrer, quem fez isso tem que morrer. E Natan responde, esse homem é você.
Deus amoleceu? Não, Deus o endurece. Davi entra no quarto, vai orar e fica orando, 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 por causa do filho, porque Deus disse para ele: o teu pecado está perdoado, mas o filho vai morrer. Esse é o Deus que eu e você servimos, viu? Por isso que muitos perecem, porque não conhece. Esse conhecer aí não tem a ver só a palavra fria, mas tem a ver com conhecer profundamente o Deus que serve. Não conhecem o seu Deus, perecem. Deus é um Deus que muitas vezes vai dizer não para você. Deus é um Deus que pode fazer você, algumas vezes, não ser livre da fornalha. Olha o que diz Daniel, capítulo 3, versículo 25. Daniel 3, 25. Daniel capítulo 3, versículo de número 25, vai dizer o seguinte. Eu vou ler a partir do 23, tá bom? E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente, ou da fornalha. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu então e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai daí, vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. É tão incrível que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha. E o mais incrível é que eles continuavam lá atados. Eles desatados, soltos, livres. E eles continuavam lá, mesmo livres. Compreendendo qual é o propósito de cada aflição, compreendendo qual é o propósito de cada tempo de crise, nós continuaremos lá. Se não há compreensão da crise, se não há compreensão de cada tempo difícil, você vai ser como uma criança, você vai ser como um menino levado de um lado para o outro, que grita, que faz a mãe passar vergonha. Sabe como é? Mas quando se entende qual é o propósito de cada situação difícil, de cada pressão, pode me deixar aqui, eu fico. Aleluia. André, sai daí da fornalha. Não, tá bom aqui, tá quentinho. Aleluia. Tá bom aqui. Irmãos, a mensagem de Jesus na cruz do Calvário é uma mensagem de arrependimento, de mudança de vida. E é uma coisa que nos nossos dias, difícil de ver um cristão de verdade, autêntico, verdadeiro, transparente. Quando você encontra alguém assim, as pessoas começam a dizer que isso é bobo, é fanático, é um tolo, é estúpido, é grosso. Começa a rotular ele, coloca vários rótulos nele, porque ele é cristão, ele é autêntico, ele é transparente, ele diz verdades para aquele que ele lidera, ou que é liderado. Ser cristão de verdade hoje não é fácil. Não é fácil.
exige muita renúncia. Mas foi exatamente para isso que Deus nos chamou. Amém? Foi exatamente para isso que Deus nos chamou. Para encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Sabe como é? Quando a gente fala para encerrar, tem mais meia hora, né? No encerramento, tá bom? Capítulo 3, a partir do versículo 14. Essa é a história da sétima carta da igreja de Laodiceia. Olha o que diz: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a tua vergonha, a vergonha da tua nudez, e que unges os olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a sétima carta escrita por Paulo às igrejas da Ásia. Nas cartas anteriores, não precisa os irmãos abrirem, mas elas têm o seguinte alerta. Na carta de Paulo a Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratique as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o seu lugar e o seu castiçal, se não te arrependeres. Na segunda carta de Paulo a Esmirna, tem a seguinte advertência: não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Advertência: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Na terceira carta, que é a igreja de Pérgamo, Paulo diz assim, no versículo 16 do capítulo 2: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A quarta carta, que é a de Tiatira, seguinte advertência: mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. A quinta carta, a Sardes, diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. A sexta carta, a Filadélfia: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A sétima carta de Laodiceia é exatamente, irmãos, a figura do que é, nos últimos dias,
do que é o cristianismo dos últimos dias. Em todas as outras cartas, você vai ver um alerta dizendo: eis que cedo venho, eis que virei em breve, guarda. Mas aqui em Laodiceia, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Laodiceia, a cidade de Laodiceia, ela foi fundada por Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele chegava nos lugares e ele escolhia as maiores cidades, as mais ricas, para dominar, para conquistar. E essas cidades que ele escolhia, essas maiores, ele colocava o nome, que também tinha a ver com o nome da sua esposa. A esposa de Epifânio chamava Laodice. E ele colocava o nome dessas cidades, algumas delas, aí há estudos que contam a existência de pelo menos 5 cidades chamadas Laodiceia. Ele colocava esse nome de Laodiceia. Laodiceia, o nome, o original, a tradução, quer dizer povo que julga. Povo que julga. O nome anterior a Laodiceia, o nome que tinha essa cidade, era Dióspolis, que significava cidade de Deus. Quando Epifânio domina este lugar, ele domina com dureza, com mão de ferro, como um ditador. E ele vai percebendo que o povo resistia. Ele muda a estratégia e começa a agir com um modo de seduzir o povo, para que o povo aceitasse o novo nome. Cidade de Deus, povo que julga. Dá para entender? Antes uma coisa, agora outra coisa. Povo que julga, povo obstinado que escolhe o que quer, povo duro que escolhe suas direções. Laodiceia, irmãos, era uma metrópole, era uma cidade rica, haviam muitos chafariz na cidade, e isso era algo que quando você chega no lugar, você fala: poxa, aqui tem muito isso, tem muito aquilo, e aquilo vai identificando a cidade do chafariz. Laodiceia tinha chafariz muito, muito bonitos, cada casa tinha um chafariz, só que as águas que banhavam esse chafariz eram águas cristalinas, porém eram águas mornas e salgadas. E tinha turistas, que vinham de outros lugares para conhecer Laodiceia por causa do seu chafariz e tal, e muitos, no primeiro século, conta-se a história de que surgiu um ditado. O ditado era o seguinte: você foi enganado pelas águas de Laodiceia. Esse é mais um que foi enganado pelas águas de Laodiceia. Porque eles chegavam, não conheciam, não sabiam como era a água, eles chegavam, colocavam a mão, porque a água era cristalina, e colocava na boca. Quando colocava na boca, ânsia de vômito. Já pensou? A água era morna e era salobra, salgada. Laodiceia tinha e aí você pergunta: mas de onde vinha a água desse povo beber? A cidade era tão rica que tinha dutos. Eles até hoje têm ainda artefatos arqueológicos que mostram os dutos, que eram de quilômetros e quilômetros, que traziam a água de beber para aquela cidade. Uma cidade riquíssima.
E aquelas águas eram usadas para fazer colírio. Laodiceia tinha a melhor escola na Ásia Menor de oftalmologia da época. Cidade rica, tinha uma escola para cuidar dos olhos. Laodiceia era uma cidade que de lá vinham as melhores lãs para fazer as roupas. Cidade que tinha moda. E o Senhor diz para Laodiceia: você é pobre, você é cega e você é nua. Compre de mim ouro, busque de mim colírio e vestes. Eis que estou à porta aí, bato. Mensagem de Cristo é uma mensagem que tem a ver com quebrantamento e arrependimento, irmãos. Quando a gente ouve assim, falar que Jesus estava à porta batendo, naquela época, as pessoas chegavam até a porta da outra e ela não batia na porta. Ela parava na porta e anunciava: ô irmão fulano, cheguei, vou tomar um cafezinho aí hoje. Aí o irmão fulano: ô, peraí, já estou indo. Aí abria a porta. A pessoa se anunciava. Dá para entender? Chegava na porta, parava e se anunciava. Aí não batia na porta? Não, só batia nas exceções. Sabe qual era a exceção? Está vindo um exército inimigo, guerra, alguma situação de crise, problema sério. Ia na porta aí: fulano, abre logo. É nesse contexto que Paulo escreve à igreja de Laodiceia que Jesus está, Paulo não, João escreve à igreja de Laodiceia dizendo que Jesus está à porta aí. Bate. Jesus não está batendo assim, ó, abre a porta, mariquinha. Não, Jesus está na porta batendo: abre a porta, abre a porta. Jesus tem pressa no seu arrependimento, Jesus tem pressa no seu quebrantamento, e Ele está na porta: abre a porta, abre a porta, abre a porta. Jesus tem pressa em você se arrepender. Talvez por isso você entrou aqui hoje e está ouvindo essa palavra, te mandando quebrantar um coração, mandando você se arrepender dos seus pecados, mandando você revisar a sua vida, dizendo para você: eu estou na tua porta e bato. Esses são os últimos dias, irmãos. Esses são os últimos dias da igreja de Jesus na terra. Creio nisso. Os sinais dizem isso. Esses são os últimos dias e Jesus está à porta batendo. Abre, abre, abre a porta. Quero entrar, quero cear com você. Amém? Você que veio aqui hoje, ouviu essa palavra e percebeu que no seu coração e na sua vida existem muitas coisas que precisam ser amolecidas. Eu queria que você só ficasse de pé no seu lugar. Fica de pé.
Eu não pedi para você vir aqui na frente, porque senão a gente ia causar uma bagunça muito grande. Então fique de pé no seu lugar. E você agora vai orar ao Senhor. Enquanto o pessoal vai estar só... Você vai orar ao Senhor e você vai dizer: Senhor, eu quero me arrepender hoje, agora, da dureza do meu coração, da minha dura serviço. Eu quero me arrepender hoje, agora. Deus, eu quero atender a tua voz, as batidas na porta. Eu quero atender, Senhor. Eu quero abrir, porque eu quero cear com o Senhor. Jesus quer mudar a sua história, mas para isso você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa manter o seu coração quebrantado sempre. Há uma história verídica, verdadeira, que aconteceu na Bélgica no século XVIII. Havia uma pequena cidade na Bélgica e quase que um vilarejo, e as pessoas, não se sabe porquê, mas as pessoas tinham que sair das suas casas e caminhar cerca de 8 quilômetros para ir até a lavoura, cuidar da lavoura. Então era cultural, aquela cidade inteira durante o dia saía, ia toda aquela cidade para a lavoura, e ficava o dia inteiro ali na lavoura. E eles estavam passando o tempo um pouco complicado, porque o tempo estava muito seco. E naquela época chegou dois palhaços com uma carroça, né? E começaram a fazer as apresentações ali. Começaram a se apresentar, e a rotina daquele lugar, que era só de acordar de manhã, ir para a lavoura, depois vir para casa, dormir, acordar de manhã. Agora o povo acordava de manhã, ia para a lavoura, e quando era noite, ia ver os palhaços. E os palhaços ficaram famosos rápido no lugar. Todo mundo gostava muito dos palhaços. E um dia os palhaços estavam se arrumando, se preparando ali para vestir a roupa. Demorava muito a roupa de palhaço, e eles estavam se preparando para vestir a roupa de palhaço, e já estavam quase prontos, tinham que se vestir antes. E aí um deles percebeu que havia um cheiro de fumaça, um cheiro forte de fumaça, e quando abriu a janelinha que olhou, tinha muito fogo vindo para queimar as casas, as cidades daquelas pessoas. E o palhaço disse: temos que chamar mais gente, a gente não vai conseguir apagar esse fogo. E começou a tirar roupa. E o outro disse: não dá tempo de tirar roupa, vamos assim mesmo. E eles correram, e quando o povo que estava na lavoura avistou eles no caminho, eles vinham de lá gritando: fogo, fogo, está pegando fogo, vai queimar a casa de vocês, a cidade vai pegar fogo. O povo olhava para eles e começava a rir. E riam, e riam, e riam, e riam. E os palhaços: fogo, fogo, vai destruir a casa, vai queimar tudo, fogo. E eles riam, e riam, e riam. As pessoas estavam trabalhando, os donos das casas. Enfim, houve uma destruição avassaladora naquela cidade, porque a mensagem era verdadeira, mas o mensageiro, você pode estar dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. A mensagem é verdadeira, mas quem é o mensageiro? O que as pessoas muitas vezes endurecem o coração e não conseguem se arrepender? A mensagem é verdadeira, mas às vezes o mensageiro atrapalha. Por isso eu oro a Deus, que Deus conceda a você um coração quebrantado e arrependido, para que isso seja para as outras pessoas um referencial poderoso de mudança.
um referencial poderoso de exemplo, onde eles possam olhar e dizer: sim, eu quero Jesus, eu quero Jesus. A história de um pastor americano que orou por um amigo durante 25 anos, e ele orava pelo amigo e ele dizia: ele vai se converter, ele vai entregar a vida dele para Jesus. E eles eram vizinhos, e esse pastor ia sempre, tomava café com ele, e ele ia na casa do pastor, tomava café, e o pastor cria e orou, e o pastor morreu. O pastor morreu, e foi haver o velório do pastor, e aí entra o amigo no velório. Quando o amigo entrou no velório e olhou o caixão estendido lá no meio, ele caiu prostrado de joelhos no chão, dizendo: eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus. Porque a vida daquele homem, era tão parecido com Cristo, que quando ele viu aquele homem morto, a primeira coisa que ele lembrou era exatamente da mensagem de Cristo Jesus. Não quero que você morra, não é esse o propósito, mas eu quero que você viva muito, muito, para que muitas pessoas olhem para você e vejam o reflexo de Cristo na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos fechar as alas aqui. Feche os corredores. E eu queria que a gente orasse junto por isso. Amém? Amanhã é um dia, é um feriado que atribuem esse feriado aos mortos, né? E a gente sabe que muitas pessoas ainda são afligidas por isso, né? Muitas pessoas ainda são afligidas por esse dia. Tem pessoas que não conseguem sair de casa, tem pessoas que não conseguem viver durante a semana bem por conta desse dia. Nós vamos orar por isso também, amém? Mas antes disso, eu queria que você orasse a Deus por você e pedisse ao Senhor: Deus, quebranta o meu coração. Sabe, irmãos, tem coisas que nós mesmos não conseguimos fazer. Tem coisas que a gente tem que pedir a Deus para fazer. Então, se você descobriu que você está com o coração tão duro, que é só Deus, faz isso agora. Amém? Ora a Deus, fala: Deus, quebranta meu coração. Quebranta, feche os seus olhos, comece a orar ao Senhor. E você vai se arrepender, você vai dizer: Senhor, eu me arrependo, porque quanto tempo eu tenho negligenciado o teu chamado, quanto tempo eu tenho negligenciado a minha família, quanto tempo eu tenho negligenciado os meus filhos, quanto tempo eu tenho negligenciado aquelas coisas que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu me arrependo agora e te peço perdão, Senhor. Oh, aleluia. Espírito Santo de Deus, oramos ao Senhor nesta hora pela vida dos teus filhos que aqui estão. Oh Deus, quebranta-nos, quebranta-nos. Oh Deus, gera em nós quebrantamento, Senhor. Gera em nós quebrantamento, gera em nós quebrantamento, para que nos arrependamos dos nossos maus caminhos. Oh Espírito Santo de Deus, nos conduza, Senhor, a esse bom caminho, meu Deus. Oramos a Ti por aqueles que são afligidos pela perda familiar, pela perda do amigo. Oramos ao Senhor que console o coração e faça com que essas pessoas saiam dessa vida de depressão, dessa vida deprimida, aprisionada aos mortos. Ó Deus, em nome de Jesus, oramos agora para que haja liberdade, para que haja libertação em nome de Jesus nessas famílias. Ó Deus, oramos ao Senhor para que essa seja uma semana onde o Teu Espírito Santo de Deus tenha
tenha mais acesso ao meu coração. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. É chegado o reino de Deus. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Aleluia, Jesus. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ela: você nasceu para ser um vencedor.